Olá, eu sou a Paty Leone e hoje a nossa viagem é rumo ao centro de Portugal. No episódio que começa agora, você vai conhecer cenários maravilhosos, lugares como os mosteiros de Alcobaça e Batalha, que têm tanta importância para a humanidade que foram incluídos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Na nossa aventura, eu ainda vou levar você a Nazaré, a famosa praia de ondas gigantes. Muitos surfistas colocam a vida em risco em busca da tão sonhada adrenalina. Mas se você de casa prefere a força das orações, vai entender por que a cidade de Fátima é um dos principais destinos dos católicos. O centro de Portugal é incrível, muita história, natureza e uma excepcional gastronomia. Então eu convido você para embarcar comigo, porque aqui você já sabe, a aventura não para. Mala pronta, com Paty Leone. Nós estamos em Peniche. Peniche também é um lugar de ondas fantásticas. Quando a gente fala a maior onda, Nazaré, mas aqui os surfistas vêm para muitos campeonatos mundiais. As ondas aqui são perfeitas. Restaurante Chakra. Sopa de peixe, que eu adoro. Muito bom. Coisas para os cozinheiros que vocês, não sei se vocês sabem, é uma arte, vai, fazer um bom polvo, porque ele tem que estar macio. Se cozinhar demais, ele fica duro. Dá para ver a facilidade para cortar? E olhando esse mar aqui de inverno, dá para acreditar que uma das etapas do Campeonato Mundial de Surf é feito nessa praia, Praia do Supertubo. Peniche é um dos lugares famosos pelo surf. E ó, tem que tomar cuidado, porque a gente pode ser pego de surpresa por uma dessas ondas. A paisagem é uma coisa excepcional. Essas rochas
elas datam da Era Jurássica. Peniche é realmente um paraíso geológico. Essas formações com esse shape assim, eu nunca tinha visto. E aqui com essas formações rochosas jurássicas, aqui é o Cabo Carvoeiro, o ponto mais ocidental da Europa. Gente, assim, a gente fica até sem palavras. Nós estamos num final de tarde e olha, frio, nem é um final de tarde com sol. E a beleza desse lugar é excepcional. Bom dia! Bom dia! Que delícia, gente! Pense em se hospedar em um hotel boutique em Caldas da Rainha, uma cidade fofinha, e quem fundou essa cidade foi a Rainha Leonor, mas olha que chique! É um hotel em que cada quarto é diferente um do outro. E o nome do quarto se refere ao artista que fez toda a decoração. E sabe com que? Cerâmica, que existia aqui. Um dos ceramistas mais famosos e que trouxe essa arte da cerâmica para essa cidade. A gente vai conhecer um pouquinho de Caldas da Rainha hoje. Gente, saindo do 19 Tile. Uma das boas coisas para se fazer é ter um hotel bem localizado, porque a gente vai fazer essa parte de Caldas da Rainha a pé. Coisas características para você fazer aqui em Caldas da Rainha é essa feira livre. É uma feira que diariamente é montada e desmontada ao ar livre e que você tem os produtos mais frescos. Tem muita gente que vem inclusive de Lisboa, porque a gente não está a uma distância muito exagerada de Lisboa, para comprar produtos fresquíssimos aqui e com um preço bem melhor. Vamos dar uma olhadinha, sempre as feiras livres de todas as cidades, principalmente na Europa, elas têm essas cores, sabores e todos esses produtos que vale a pena a gente ver. Essa é conhecida por nós brasileiros como a pera portuguesa. É a pera roxa.
vendida aqui a 80 centavos o quilo. Faz a continha aí, a gente está com €1 a 5,70 mais ou menos. E também a maçã. Essa pera e essa maçã são produzidas aqui nessa região. Por isso que a gente sempre fala farm to table, quer dizer, da fazenda para sua mesa. E os restaurantes, normalmente, quem privilegia isso, compra desses produtores locais. Nós, brasileiros, estamos muito acostumados com as feiras livres, que estão sempre disponíveis em cada bairro, cada dia da semana. Mas aqui, nesse mesmo lugar, nessa praça central, diariamente, o ano inteiro, essa feira está por aqui. Essa cultura portuguesa que a gente está falando, olha, de ter tremoço, de ter azeitonas, de ter essas barracas que são montadas e desmontadas todo dia, gente, isso é cultura portuguesa. Nós temos a nossa colonização portuguesa. Essas são as latas de lixo, mas é o seguinte, o lixo não fica aqui, tá? São depósitos enormes aqui debaixo e o lixo separado. Existe também a reciclagem de lixo. E olha como fica interessante na paisagem da cidade, sem ter aqueles grandes latões, aquela bagunça de lixo. O gostoso é você se perder aqui nas ruas de Caldas da Rainha. Olha que legal. Casa onde nasceu o grande pintor José Malhoa, uma homenagem dos caldenses a esse pintor. A arte é uma coisa muito importante e, como Óbidos, Caldas da Rainha também é considerada pela Unesco uma cidade criativa. Toda cidade tem um mercado do peixe, claro que a gente vai ver. Olha o tamanho dessa lula, vem ver. Olha isso aqui. Que gigante! A parte centro de Portugal é uma parte que tem um apanhado de cores, sabores, experiências e que vale você visitar. A gente está fazendo um pedacinho para dar só uma pincelada, para a gente ficar com vontade de voltar e conhecer um pouco mais. E vocês sabem que o azulejo português, que também é uma cerâmica, é muito comum. E aqui na cidade mais ainda. As fachadas das casas sempre têm os azulejos. E aqui também é uma estação de central de ônibus. E olha que bonito! Ó, tem sapinhos. Então todos os detalhes são, você vai andando e tem que estar com os olhos bem abertos para ver. Essa aqui é uma obra de Bordalo II. É um artista português que é convidado, ele foi convidado para vir aqui em Caldas da Rainha para fazer street art. Mas como é que ele faz essa street art? Ele recolhe, ele vem dar um giro na cidade, conhece um pouco a cidade, recolhe o lixo, essa sucata que ele encontra depois. Escolhe um lugar, pede ao proprietário se ele pode usar uma parede e ele faz a arte dele. A hora que a gente chega perto, a gente começa a ver capacete,
cones do trânsito, tudo o que ele foi recolhendo, ele coloca aqui e faz essa arte tão diferente usando toda essa sucata. Lembra que eu falei? Foi considerada, Caldas da Rainha, uma cidade criativa pela Unesco. Uma das coisas características que a gente encontra em toda a Europa e, logicamente, a gente vai encontrar aqui são as castanhas que são assadas na brasa e a gente, lógico, que gosta de uma boa castanha e eu vou fazer uma homenagem para o meu sogro. Meu sogro amava castanha. Muito bom. A fundação da cidade Caldas da Rainha, ela está intimamente ligada a esse hospital termal. O tratamento aqui no Hospital Dona Leonor, ele pode ser feito de 3 maneiras: inalando, bebendo essa água ou fazendo banhos de imersão. Agora nós vamos entrar para mostrar um pouquinho para vocês e para conhecer esses tratamentos que são feitos aqui. Mas, como nós estamos entrando numa área de hospitais, máscara continua sendo obrigatório. Vamos embora. Entrando, ó, a gente já sente um odor de água sulfurosa. Se eu puder fazer uma comparação, no interior de São Paulo, em Águas de São Pedro, a gente também tem essa atividade térmica com essas águas que são curativas. Aqui nessa primeira sala era onde se faziam as inalações. Você sente esse cheiro meio meio sulfuroso. Então essa era a primeira sala de tratamento que a gente ia encontrar aqui. Hoje em dia ela não é mais utilizada, mas ela está aqui que a gente pode visitar. Assim não tem cheiro, mas no ar sim, a gente consegue sentir um cheiro bem diferente, bem característico. Gente, a água é super quente. E é tudo baixinho, é escavado, olha que legal. Ó. E a gente escuta o barulho da água. E aqui é que começava o tratamento. Você podia tomar essa água dessa fonte ou descer, respirar, ou dar um belo mergulho na piscina da Rainha Dona Leonor, que foi quem construiu
esse primeiro hospital, mais antigo hospital termal do mundo. Gostei demais de conhecer o Hospital Termal. E vocês acham que é um museu? Na verdade, não. O hospital existe sim. Toda a parte superior continua fazendo esses tratamentos aqui para a população. Esse é o Parque Dom Carlos I. Ele fica coladinho com esse primeiro hospital termal. Antigamente era usado para recuperação também dos pacientes. Hoje é um parque aberto no meio da cidade, lindo para você curtir, principalmente os dias de verão. Então, curtiram Caldas da Rainha? Mas Portugal, principalmente o centro de Portugal, é isso e muito mais. Que tal a gente conhecer outra cidade? Bora? Inverno em Portugal e aonde nós estamos? Em Nazaré. Se você é amante do surf, com certeza já ouviu falar em Nazaré. O lugar, o sítio, como se fala em português de Portugal, aonde existem as maiores ondas, as ondas gigantes. Vocês estão vendo esse calçadão? Calçadão feito de pedras portuguesas, que é como a gente chama. Mera coincidência, talvez, com o calçadão do Rio de Janeiro? Claro que não. Influência portuguesa. Éramos colônia de Portugal e essas pedras aqui, que são tão características, tem no Brasil. Nós estamos no ponto mais alto para conseguir ver a praia de Nazaré. Logo aqui a gente tem uma pequena capela, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Atrás desse promontório, dessa pequena capela, aqui embaixo é que foi achada a imagem de Nossa Senhora. E posteriormente, por causa desse fato do cavaleiro que pediu o auxílio de Nossa Senhora para que ele não caísse aqui no despenhadeiro, foi colocado esse azulejo aqui e construída essa pequena capela. Pensa só uma coisa, um momento bom para você surfar é exatamente no frio. Esse é o Farol de Nazaré. Aqui dentro a gente tem uma exposição de várias pranchas de surf dos campeões dessa onda aqui.
aqui dentro do forte a gente tem um pequeno museu onde as pranchas dos surfistas campeões estão colocadas aqui. Eles deixaram essas pranchas, escreveram nelas e em cada cartel diz quem é e de que nacionalidade é essa pessoa. Claro que a gente tem os nossos brasileiros e a gente tem uma outra sala que explica um pouco desse fenômeno chamado Canhão de Nazaré, que é uma fenda profunda subaquática de profundidade de 5.000 metros aproximadamente por 200 quilômetros de extensão. Com a confluência das águas, o mar ganha essa força e ganham essas ondas gigantescas. Tudo isso é monitorado, então eles têm condições de dizer quando o mar está se preparando para essa onda gigante e trazer esses grandes campeões para vir surfar por aqui. E a Maia Gabeira, brasileira, fez esse feito, a maior onda surfada por uma mulher. Gente, as ondas são gigantescas e aqui é um farol mesmo. Olha lá. E um ponto turístico muito importante. A gente até brincou, falou assim, gente, tem mais gente aqui do que em muito ponto turístico que a gente tenha visto. As ondas realmente são gigantes, são para os profissionais. Mosteiro da Batalha. Ele é do século XIV, feito por Dom João I em homenagem à Virgem Maria por uma batalha contra os espanhóis, Batalha de Aljubarrota. Que tal a gente dar uma olhadinha para ver o que nós vamos encontrar aqui no mosteiro? Ah, e tem mais um detalhe. Temos essa estátua aqui de Nuno Álvares Pereira, que era o comandante das tropas portuguesas nessa batalha. Que tal? Vamos lá? Mais um monumento histórico, também considerado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e uma das 7 maravilhas de Portugal. Não existe maneira mais gostosa da gente aprender um pouco sobre a história viajando. Eu acho que a história em loco traz uma outra propriedade para nós. É aquele conhecimento que entra fundo e a gente não esquece mais. Então vocês aí, principalmente que têm crianças, adolescentes, levem para viajar, porque essa é a maneira mais gostosa de você aprender. As características mais marcantes da arte gótica são essa altura
sempre tudo muito voltado ao céu, muito alto, com essas abóbodas, e também já surgem os vitrais, sempre muito importantes nessas construções. Dom João I, como vocês já ouviram no início, mandou construir esse mosteiro da Batalha e também mandou construir essa parte que é o Panteão. Esse túmulo é dele e da rainha Dona Filipa, e a grande particularidade é que os dois enterrados aqui, mas por cima estátuas deles de mãos dadas. E aqui no Panteão também estão enterrados os filhos desse casal. Um deles, Dom Henrique, que não era o mais velho, porque o mais velho mandou construir um outro lugar, que são as Capelas Imperfeitas, para que ele pudesse descansar. Aqui está Dom Henrique, que era um grande navegador. E essas são as Capelas Imperfeitas, construídas por Dom Duarte, o filho mais velho de Dom João I. Ele não quis ser enterrado junto aos seus familiares e construiu essa parte para que o corpo dele pudesse ficar por aqui também. Esse é o túmulo do Dom Duarte e da sua esposa, que praticamente é igual ao túmulo do pai. Ele está sepultado aqui na Capela Imperfeita. É uma capela muito bonita, muitos vitrais, muitos detalhes, mas ela não foi terminada, não foi concluído o teto, por isso é que chamam de Capela Imperfeita. E chegamos a Alcobaça, que é mais um município aqui do centro de Portugal. Localizado a 100 quilômetros de Lisboa, tem esse nome porque ele é entre o rio Alcoa e o rio Baça. Um município muito antigo em que a parte principal é o mosteiro de Alcobaça, que existe uma história bem peculiar que eu vou contar para vocês. E sempre as fachadas com muitos azulejos. Aqui também isso é bem característico.
tal a gente experimentar os doces conventuais? A gente está aqui na frente do mosteiro. Quando a gente fala doces conventuais, que eram doces feitos no convento. Agora, eu acredito que vocês saibam, mas vamos lá. Aqui em Portugal existiam muitos conventos e as roupas das freiras tinham que ser engomadas. E antigamente se engomava a roupa com a clara do ovo. Por causa disso, sobravam muitas gemas. E o que eles resolveram fazer com todas essas gemas? Doces. Por isso que os doces portugueses normalmente têm muitos ovos. Legal, né? Uma das coisas mais gostosas na viagem é você poder experimentar as coisas locais. Ah, mas eu quase não como doce. Então, mas na viagem precisa experimentar. E com certeza esses sabores vão acompanhar vocês, ó, nas lembranças. Gente, é ovo mesmo. É como se fosse uma queijadinha, Não vou contar o que ela escreveu no diário, tem que vir aqui ao Alcobaça para ver. Nossa! Queijinhos do céu. Sabe gemada? Parece uma gemada. Gostaram? Cada docinho. Primeiro prêmio. Gente, mas pensa nos docinhos doce. Que tal agora a gente dar esse giro pelo mosteiro, esse grande mosteiro de Alcobaça? Vamos lá que eu vou contar um pouquinho sobre ele. Vocês vão começar a conhecer o Mosteiro de Alcobaça. A partir de 1989, ele foi instituído Patrimônio Mundial da Unesco. Ele mantém as suas características, são mais de 900 anos de história e aqui o gótico primitivo é o tipo de arte que você vai encontrar. A maior igreja de gótico primitivo aqui de Portugal. O primeiro rei de Portugal deu essas terras aqui para a Ordem Cister. E aí sim, eles construíram aqui esse mosteiro e que é um ponto turístico muito importante aqui de Alcobaça. E já na entrada, o claustro. Olha que lindeza! E o estilo gótico que a gente chama são essas construções assim, ó, já começam a ser mais pontiagudas. Vamos conhecer a cozinha. Azulejado até em cima. Ah, que demais! Olha isso!
Aqui, e olha, eu queria uma pia dessa na minha casa, viu? Fundona assim, ó. Olha isso, que demais! Um exaustor gigante. Realmente é muito interessante, é muito bonito, é gigantesco. As cubas, as mesas, uma mesa de pedra, porque eram muitas refeições que eram preparadas aqui. Viram essa... Parece uma fonte, né? Na verdade, isso ficava na frente do refeitório para higienizar mãos, rostos, para poder entrar e fazer a sua refeição. E aqui também, no claustro, tem um lindíssimo jardim. Hora da gente conhecer o dormitório dos monges. E vocês não acreditam, é um salão único, gigante, onde todos os monges dormiam aqui. A gente estava aqui fazendo algumas suposições que talvez todos esses quadrados aqui fossem para guardar os pertences pessoais de cada monge. E sempre o mesmo estilo, com essas abóbodas, com esse chão de cerâmica. Lembra que a gente está ainda numa região em que a cerâmica é muito importante. Originalmente, elas estavam na fachada, todas essas estátuas, e agora elas fazem parte de um acervo aqui dentro do mosteiro. E aqui no Mosteiro de Alcobaça a gente tem um cenário de uma história de amor, mas uma história muito triste. Vocês conhecem a expressão "agora Inês é morta"? Todo mundo fala isso, mas ninguém sabe exatamente essa história. Inês de Castro se apaixonou por Pedro, que era herdeiro da coroa de Portugal, mas ela tinha ligação com os espanhóis, e o pai de Pedro não queria a união dos dois, mas eles, muito apaixonados, fugiram, se casaram em segredo e constituíram família. Mas, mais tarde, o rei, pai de Pedro, manda matar Inês de Castro. Mas no meio desse processo, ele se arrepende e manda não matarem mais Inês. Mas infelizmente a notícia chegou muito tarde. Quando volta o mensageiro, a primeira coisa que ele diz ao rei: agora Inês é morta. Aqui está o corpo, tanto de Inês quanto de Pedro, para mostrar essa história tão trágica, mas uma história de amor. E Pedro, mesmo triste, ele é coroado rei e também coroa Inês de Castro, o seu cadáver, como a rainha de Portugal.
Luz Charming Houses é um projeto de um casal. Ela arquiteta, ele gerente de recursos humanos e eles resolvem embarcar num sonho de fazer uma pousada de charme lindamente decorada. São 15 suítes, todas diferentes, maravilhosas, com muita natureza, muitos elementos naturais, uma gastronomia incrível, uma área gigantesca com animais, com muitas árvores, com espaços de relaxamento e meditação. Nós estamos em Fátima e esse paraíso fica aqui. O hotel é um convite ao relaxamento, à meditação, à introspecção. Lembra que a gente está em Fátima, que é um grande santuário de muitos peregrinos. E existem lugares exatamente no meio dessa mata para que você possa sentar e curtir e meditar. Querida, me conta um pouco desses pratos deliciosos. Desde a nossa entrada, a gente teve um bolinho, né? Sim, um croquete que estava maravilhoso. E a gente teve um caldo verde desconstruído. O caldo verde é um prato muito típico nosso. E então acho que fazia todo o sentido elevá-lo a uma cozinha mais nobre, mais completa, mas ao mesmo tempo garantir o sabor original e tradicional. E então, por que não separar o caldo, neste caso que é a base da batata com chouriço, da couve típica portuguesa, a couve portuguesa. E então pensámos fazer tudo separado e surpreender o cliente, fazendo como? Apresentando só a couve, a broa e o chouriço, que é extremamente típico, e depois complementar com um pouco de ambiente, história, ao verter o caldo para o cliente perceber a união dos dois elementos. E aí a gente teve ervilhas frescas. Sim. Então aquilo é uma base inspirada nas nossas típicas ervilhas com o ovo escalfado. Só que desconstruímos, ou seja, trabalhámos a ervilha em vez de bacon com chouriço, e para potenciar o sabor dela, para não ser aquela típica ervilha doce que normalmente as pessoas não gostam porque é muito doce, sim, trabalhámos com ervas. E lógico que a gente não poderia sair aqui de Portugal sem comer um bom bacalhau. O bacalhau é uma inspiração muito pessoal, porque traz na base aquela sorda de bacalhau, vem de uma inspiração de uma sopa de bacalhau que a minha avó fazia. E então, por que não tentar juntar uma tradição familiar num prato de alta cozinha? E então, para não apresentar o típico bacalhau com couve e batata, vamos desconstruir tudo. E agora, grande finale. Conta. Pronto, isto é uma sobremesa muito típica portuguesa. É um arroz doce, mas não parece nada. 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 Então, isto é uma massa filo que eu quis apresentar-vos um arroz doce diferente, inovador. Então temos um crocante que nos vai dar alguma textura à medida que fomos comendo. Temos um típico arroz doce, sem mexer em nada. Ok. E temos uma camada subtil de chocolate branco por cima com baunilha, para vos ajudar na combinação, e uma moussezinha para equilibrar, uma mousse de limão. Porque todo o arroz doce que é feito, ou tem laranja, ou tem limão, tem sempre um cítrico associado. Tá. Então, combinámos isso tudo de maneira que cada garrafada vos permita começar a próxima de forma sem enjoar. Porque a mousse de limão limpa-vos o palato e assim não se torna enjoativo e estão sempre com vontade de comer mais um bocadinho. Isso, aí a gente tem que comer tudo, aí Tem come que comer tudo. Tudo.
Esse é o... A moçadeira. E o certo é a gente chegar lá embaixo, né? Sim, e partir a tacinha e comer com um bocadinho da tacinha. Ai, meu Deus, um pouquinho Isso da come-se tudo. tacinha. Meu Deus do céu. Ai, que dó. Perdi a tacinha. Nossa Senhora. Que delícia. E o passeio aqui em Fátima está começando. Se vocês conhecem a história de Nossa Senhora de Fátima, foram 3 pastorinhos, 2 meninas e um menino, que viram a Nossa Senhora pela primeira vez. E a casa desses 3 pastorinhos é aqui. E a gente vai poder fazer uma visita para começar a entender essa história, para depois a gente chegar no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Então conta um pouquinho para mim, dona Jacinta, dessa história de como é fazer parte dessa família. Nós fazemos parte da família porque Deus escolheu a minha família. Não somos mais que ninguém. E temos que aceitar isto agradecendo a Deus e com muita humildade. Eu sou aquela menina que está aí. Essa lindeza aqui? Sou eu. Ai, gente, que fantástico. Ai, que recordação linda, né? Qual é o seu pai aqui? Eu da direita, eu dali. E o seu avô? E o meu irmão Francisco. Jacinta e Francisco eram irmãos, moravam nessa casa. E Lúcia era uma prima, morava numa casa um pouquinho mais para frente. Pensem, isso era um povoado. Essa casa existia, a casa aqui em frente existia, e onde eu conversei com a dona Jacinta agora, não existia, era onde ficavam os animais. Aqui foi que as crianças, bem aqui na frente, os 3 pastorinhos viram a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para eles 5 vezes a cada dia 13. Somente dia 13 de agosto que ela não apareceu nesse dia, apareceu alguns dias mais tarde. Nesse local foi construída uma pequena capelinha, posteriormente essa igreja, e hoje nós temos mais uma igreja que fica aqui nesse mesmo lugar. No Santuário de Fátima, ao lado oposto da Basílica de Fátima, nós temos esse santuário, Santuário da Santíssima Trindade. Aqui é um gigantesco espaço aberto, sem nenhuma coluna, feita em forma circular, para que todos tenham a mesma visão da celebração.
E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana. Tchau! Mala Pronta, com Paty Leone. Realização Jovem Pan News.